Se você quer avançar na sua carreira, provavelmente é hora de começar a agir um pouco mais egoisticamente. O que quero dizer com isso? Fique por aqui neste vídeo e explicarei tudo. Olá, sou o Brian do A Life After Layoff. Hoje vou falar sobre ser egoísta na sua carreira. E alguns de vocês são educados demais, então este vídeo é especialmente para vocês. Vou explicar exatamente o que quero dizer quando falo em ser egoísta. Mas antes de nos aprofundarmos muito nisso, se você estiver interessado em mais conteúdo relacionado à carreira diretamente de um recrutador corporativo, talvez aperte esse botão de inscrição. Ative também o sino para receber notificações de novos conteúdos. Isso é especialmente verdadeiro se você está buscando emprego ativamente agora. Acompanhe, pois darei muitas dicas sobre como retornar ao mercado de trabalho rapidamente. Este vídeo será relativamente sem roteiro. Vou apenas seguir com isso, me sentindo um pouco atrevido hoje. E você provavelmente já me ouviu falar sobre ser um agente livre ou agir como o diretor executivo da sua carreira. Algumas pessoas me perguntaram o que exatamente isso significa. Pensei em fazer um vídeo discutindo isso, pois acho particularmente relevante nos últimos 6 a 8 meses, onde vimos um amolecimento no mercado de trabalho, com muitas empresas demitindo, especialmente na indústria de tecnologia, mas indo além disso. Acredito que isso continuará se espalhando para outras indústrias em 2023. É evidente que as empresas não aprenderam a lição. Elas podem até ter piorado no tratamento digno e respeitoso das pessoas, na forma como conduzem as demissões e todo o processo de emprego. Mesmo com o louco boom econômico, onde as pessoas estão sendo contratadas com enormes aumentos salariais, especialmente em tecnologia, mas também em outras indústrias, há um efeito de chicoteamento de volta e para frente. Eu estava observando e pensando que isso não é sustentável. E com certeza o fundo caiu por baixo deste boom tão rápido quanto começou. E agora você está vendo história após história de empresas apenas lidando com demissões da maneira mais não profissional possível. Isso é um mistério para mim. Claro, tivemos as demissões da Better.com e toda essa saga que eu cobri neste canal. Mas mais recentemente, toda vez que entro no LinkedIn, vejo outra história sobre alguém sendo demitido de uma maneira particularmente desagradável. Havia um cara que trabalhava para o Google e ele estava lá por, eu não sei, talvez mais de 10 anos. A empresa o obrigou a retornar ao escritório, pois havia uma ordem para que todos voltassem. Agora, esse cara está fazendo um trajeto bem longo para o escritório, basicamente contra sua vontade. E como ele descobre sobre sua demissão é quando chega ao escritório, ele passa seu crachá e o crachá não funciona mais no prédio. Então, ele fisicamente não consegue entrar no prédio. Foi assim que ele descobriu que havia perdido o emprego sem nenhum e-mail ou ligação de um gerente. Ele acabou juntando as peças e descobrindo o que havia acontecido, sem outras indicações. Mas imagine desrespeitar seus funcionários a ponto de forçá-los a fazer uma longa viagem. Eles gastam dinheiro com gasolina e tempo fora de casa só para descobrir que não têm emprego e nem recebem por isso. Considero isso de muito mau gosto e é apenas um exemplo entre muitos. Também vi relatos de pessoas afetadas durante viagens de negócios. Eles estão realmente em negócios da empresa longe de casa e são notificados no meio da viagem e agora estão presos no campo e não têm um emprego. Imagine estar longe de casa, desempregado, lidando com as pessoas que encontra, o constrangimento disso e tentando entender tudo, além de buscar voltar para casa e recomeçar sua vida. Há também uma história bastante desagradável de alguém que foi demitido enquanto estava em trabalho de parto prestes a dar à luz. Imagine só, uma pessoa saiu da empresa, foi para o Google e após apenas 13 semanas foi demitida. E o que realmente me incomoda é a falta de responsabilidade sobre como isso perturba a vida das pessoas. Se não tivesse sido recrutada pelo Google, essa pessoa poderia ter mantido o emprego anterior. E honestamente, os recrutadores que contrataram essa pessoa provavelmente também foram demitidos. Mas toda a situação é apenas uma bagunça. E agora eles interromperam e essencialmente descarrilaram a vida dessa pessoa. Portanto, esse comportamento das empresas deve ser visto como extremamente ruim. Não é surpresa que as pessoas estejam insatisfeitas com o trabalho e como são tratadas, pois têm sido manipuladas. E no único momento em que tiveram destaque neste ótimo mercado de compradores, sim, pegue o dinheiro que você puder. Algumas pessoas disseram que não sentem pena das pessoas do Google, Facebook e Amazon que foram demitidas. Fico lá, coço a cabeça e me pergunto, por que não sentiria pena deles? Potencialmente estão no mesmo barco que você.
E você teve todas as chances de conseguir um emprego lá e maximizar seus ganhos. Se você aceitou um emprego ganhando menos, fazendo o mesmo tipo de trabalho para uma empresa que não paga o mesmo que Google ou Amazon, pelo menos eles têm um salário maior ou, esperançosamente, uma poupança maior que acumularam por estarem na posição de ganhar essa quantia. E eu nunca me sentiria mal por alguém maximizar seus ganhos profissionais. Isso significa ir para a maior empresa alfa, mas há um preço a ser pago. Claro, quando você olha para o mercado e vê essas empresas jogando quantias loucas de dinheiro nas pessoas, você tem que pensar no fundo da sua mente, isso não vai acabar bem. Um muro de tijolos será atingido, e com certeza, conforme está acontecendo, é bem feio. No entanto, isso não justifica contratações imprudentes por parte das empresas. Para um líder sênior, você pode ser apenas um número, uma linha em uma planilha. Mas existem pessoas que têm vidas, têm famílias, têm hipotecas, têm pagamentos de carros e têm esperanças e sonhos. Eles aceitaram esses empregos acreditando que os ajudariam a progredir em suas carreiras rumo ao objetivo final. E tudo isso foi apagado. Algumas das histórias que leio no LinkedIn são bem tristes. Sabe, quando você realmente observa as pessoas tentando ser positivas em uma situação muito negativa, acho que deveríamos responsabilizar as empresas e como você pode emprestar sua voz a isso é escolhendo quais empresas você deseja aceitar ofertas. Se uma empresa não se comportou adequadamente e você tem conhecimento disso, por que ofereceria seus serviços a ela? É basicamente como dar um voto? E se eu estiver entrevistando para uma empresa, pode apostar que vou avaliar como eles se comportaram e como estão se comportando agora. Eu presenciei empresas fazendo isso. Acredito que a Zillow demitiu grande parte de sua equipe de recrutamento no quarto trimestre de 2022, e isso foi há cerca de um mês, enquanto eu gravo este vídeo. E eles já estão postando as mesmas vagas para as quais acabaram de demitir. Você não pode voltar para a pessoa anterior que ocupava aquele cargo. Se você afirma que eles não foram demitidos por desempenho, por que não reconvoca a mesma pessoa que acabou de demitir e tenta devolver seu emprego? Ou porque você não previu adequadamente a necessidade desse trabalho? Onde está a responsabilidade quando você pode arruinar a vida de alguém, postar a vaga e simplesmente dizer "desculpe, não foi nossa intenção"? Felizmente, muitas pessoas estavam criticando o gerente de contratação que postou a vaga. Foi bom ver, pois precisamos responsabilizar essas empresas pelo comportamento inadequado. Tudo se resume a agir como um agente livre. E para mim, agir como um agente livre é sempre buscar primeiro o seu melhor interesse. E é isso que ser egoísta significa. E não há absolutamente nada de errado em ser egoísta na sua carreira porque ninguém mais vai cuidar de você. E vamos encarar, a lealdade corporativa está morta e morreu com a geração Baby Boomer. Os dias em que era possível trabalhar por décadas na mesma empresa, receber uma boa aposentadoria e aproveitar a vida chegaram ao fim. Hoje em dia, é raro ser um funcionário vitalício em uma empresa. Esses dias não existem mais. Tenho uma filosofia sobre como até um emprego estável pode ser potencialmente ruim para a sua carreira. Confira meu outro vídeo sobre esse assunto. Apesar disso, antigamente as pessoas podiam trabalhar em uma empresa e se sentir relativamente estáveis, mas hoje em dia o que você fez por mim recentemente está em alta, é como uma gratificação instantânea. Quando as coisas parecem difíceis, ocorrem demissões, então contratam todos de volta às pressas. As pessoas pulam de emprego em emprego. Elas abandonam oportunidades estáveis e acabam sendo demitidas novamente. Esse parece ser o novo ciclo repetitivo no mercado de trabalho. Então, enquanto você age como um agente livre, você sempre tem que tomar a melhor decisão para si mesmo. E vou te dar mais uma história anedótica aqui. Conheço alguém que provavelmente está assistindo a este vídeo agora, que foi demitido, acho que no início de novembro, logo antes do início da temporada de festas. Foi muito inesperado, não viram isso chegando. E prontamente atualizamos o currículo deles. Nós limpamos completamente o perfil do LinkedIn. Ensinamos a eles como fazer networking de forma eficaz para contornar o recrutador. O resultado disso foram muitas propostas de trabalho. E essa pessoa conseguiu, eu não acho que foi como um aumento de $50 mil em relação ao emprego anterior na segunda ou terceira semana de dezembro. Eles ficaram desempregados por apenas cerca de 5 semanas antes de receberem uma ótima oferta. Eles tinham 2 ofertas similares ao mesmo tempo e tiveram que optar por uma delas. Então, como a pessoa aceitou a primeira oferta e começou a trabalhar no início de janeiro, aconteceu que eles estavam terminando as últimas rodadas de entrevistas das 2 ofertas. Eles me perguntaram se devo prosseguir com as entrevistas, mesmo tendo aceitado a vaga e com data de início definida. E eu disse, com certeza, absolutamente. Trate-se como um agente livre e termine essas entrevistas. E então eles terminaram a entrevista durante as férias de Natal. Em janeiro eles começam um novo trabalho.
Poucos dias depois, o último empregador fez uma oferta ainda mais forte, cerca de 30 a 40 mil dólares melhor do que a oferta que eles aceitaram. Que agora é quase 100 mil dólares a mais do que o emprego original que os demitiu, então eles me perguntaram se seria uma má jogada, uma má aparência, se eu desistisse deste empregador, que eu só estive por, neste momento, provavelmente 2 semanas e pegasse este outro emprego. E novamente, a primeira coisa que eu disse é: você está brincando comigo? Isso é até uma pergunta. Haja como um agente livre e aproveite a melhor oportunidade, seja qual for a melhor oportunidade para você, considerando seus objetivos de carreira. Agora, eu não sei qual é o status dessa decisão em particular, mas a moral da história é que temos que agir como agentes livres, porque se você começar um novo emprego, você pode ser a pessoa que trabalhou apenas 13 semanas e foi demitida. Você precisa pensar por si mesmo e ser egoísta. Não deve nada ao seu empregador além de um trabalho honesto pelo pagamento justo. No final das contas, as empresas enxergam os funcionários como recursos humanos, um termo odioso que todos detestamos. Mas o fato é que você é visto como um recurso humano. Você é um número numa planilha, e enquanto você for útil nesse aspecto, então você tem um emprego. No momento em que você deixar de ser útil, sua posição será eliminada sem hesitação. Em suma, é isso. E provavelmente vou fazer um vídeo em breve sobre como realmente é agir como um agente livre no contexto real. Então tenho planos para fazer esse vídeo em breve. Então se você estiver interessado, novamente clique no botão de inscrição. Se você está enfrentando dificuldades na busca por emprego, não está conseguindo avançar e está frustrado, saiba que o mercado está muito competitivo, especialmente no mundo da tecnologia, mas isso está se espalhando para outras indústrias. É um mercado muito competitivo? Se você deseja se destacar da concorrência, há ações que podem maximizar suas chances de conseguir uma entrevista, passar pelo processo seletivo e, por fim, ser o escolhido para a vaga. Certifique-se de fazer todas as perguntas necessárias para garantir que a empresa se alinha com seus valores fundamentais e se comporta adequadamente. Para que os recrutadores entrem em contato, algo em que me especializo, você precisará de um ótimo currículo. No meu curso Combustível para Currículo, eu ensino como escrever um currículo eficaz. E ele é projetado para lhe dar a melhor chance, dadas as suas circunstâncias, para que o recrutador note você e pegue o telefone para aquela primeira entrevista. Depois que você consegue a primeira entrevista, cabe a você se vender durante o restante do processo de entrevista. Eu ensino você a fazer isso através do meu curso O Bootcamp Definitivo para Buscadores de Emprego. É essencialmente um treinamento de entrevista que abrange todo o processo seletivo de uma grande empresa, do começo ao fim. Mas se você quer ter a melhor maneira de ser contratado, na verdade, é ter o recrutador vindo te encontrar. Assim, você não compete com centenas de candidatos. E eu criei um curso chamado Desbloqueando o LinkedIn, que vai te preparar para ser o mais descoberto possível nessa plataforma. É no LinkedIn que os recrutadores estão recrutando. Se você ainda não está lá, precisa estar para ser descoberto. Configure seu perfil corretamente. Além disso, você pode construir redes poderosas e pular todo o processo de recrutamento indo direto para a frente da fila. Meu curso Desbloqueando o LinkedIn ensina como fazer isso. Então, se você está tendo dificuldades, não sabe realmente como usar o LinkedIn, não está conseguindo que os recrutadores entrem em contato com você, confira esse curso e isso deve ajudá-lo a configurar seus perfis da maneira correta. Então, espero que você não tenha sido pego nessas demissões. Agradeço por ter acompanhado esse desabafo. Tenho muito mais conteúdo planejado. E como sempre, obrigado por assistir e te vejo na próxima.